estamos aqui aos teus pés, a tua igreja reunida. O Senhor disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Esteja entre nós, Senhor, fazendo o teu trabalho por meio da tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, porque nós precisamos ser limpos pela tua palavra. Nós precisamos ser lavados, Senhor. Refrigera a nossa alma com a tua palavra, Senhor. Faz resplandecer o brilho de Cristo. Faz com que nós vejamos mais a Cristo. Tira de nós, Senhor, os pensamentos acelerados de nossa mente, o cansaço da semana, os problemas que temos para resolver. Tira todas essas coisas da nossa mente, Senhor, para que foquemos única e exclusivamente no que o Senhor tem a nos dizer esta noite, porque isso é o que é mais importante para as nossas vidas. Pedimos o teu socorro e a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 22, antes de ler, só contextualizando. Paulo foi para Jerusalém no capítulo anterior, e em Jerusalém ele foi visto no templo. E uma multidão se juntou e começou a causar grande tumulto. E porque Paulo era um servo de Deus e pregava sobre o Evangelho da Graça, ele foi preso. E o que nós temos no capítulo 22 é o discurso de defesa dele. Ele está diante de uma multidão. No capítulo 21, versículo 35, só para vocês entenderem o contexto, o que estava acontecendo aqui não era uma brincadeirinha. Veja o capítulo 21, versículo 35, diz: ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o. Então, é isso aqui que está acontecendo. Um tumulto, uma multidão, soldados tendo que fazer escolta para Paulo e todo mundo gritando: mata, mata, mata. Então o servo de Deus se levanta, Paulo, e ele pede a palavra. Ele está diante dos judeus e ele diz no versículo 1 do capítulo 22: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, presos, para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca.
porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso. Muito bem, irmãos, até aí a leitura. Depois que Paulo termina de dizer isso, a multidão fica ainda mais ensandecida e quer matar e acabar com ele de vez. O que nós estamos vendo aqui? Paulo foi preso, os soldados escoltando ele, a multidão. Os soldados tiveram que fazer escolta porque senão eles matavam Paulo. Eles iam espancar Paulo e matá-lo ali mesmo, com as próprias mãos. Então os soldados tiveram que fazer uma escolta para ele. E ele começa a fazer o seu discurso. O tema que eu dei para essa mensagem é da conversão ao serviço. Paulo começa a discursar por que é que ele estava pregando o Evangelho agora. Por que é que ele pregava agora. E ele começa a contar quem ele era, o que o Senhor fez na vida dele e o que ele estava fazendo agora como um pregador do Evangelho. Desses 21 versículos, uma das histórias mais tocantes, Paulo está narrando a sua própria conversão. Ele está narrando o momento em que o Senhor apareceu para ele. Nós vamos tirar aqui 4 lições. A primeira lição que nós vamos aprender aqui se encontra do versículo 1 ao 5. E a primeira lição é: um homem pode ser religioso e mesmo assim não agradar a Deus. Ele começa narrando do versículo 1 do capítulo 22, do versículo 1 ao 5, ele diz que ele era um judeu, versículo 3, nascido em Tarso, que se criou nesta cidade e que foi instruído aos pés de Gamaliel. Para quem não sabe, Gamaliel era o mestre da lei mais importante de Israel, o mais reverenciado, o maior de todos. E para se estudar diante deste mestre, não era qualquer um que poderia se juntar e ser discípulo dele. Tinha que ser um homem, um jovem no caso, porque chegavam muitos jovens, muito dedicado, muito responsável, muito esforçado. E Paulo era esse homem, muito dedicado, muito esforçado. E ele aprendeu. E ele diz mais, ele aprendeu e ele foi instruído segundo a exatidão da lei, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, se você visse Paulo, Paulo é um homem extremamente religioso. Ele não é um homem relaxado. Ele é um homem extremamente religioso e que tem muito conhecimento. Mais conhecimento que qualquer um de nós que está aqui. Capaz de citar porções enormes do Velho Testamento sem nem abrir para ler. Os fariseus decoravam os salmos inteiros e conseguiam recitar. Conheciam a lei com exatidão. O que era permitido fazer, o que não era permitido fazer. Paulo era um homem extremamente religioso. E mesmo assim, ele não era um homem que agradava a Deus. Ele precisou ser encontrado por Cristo. E nós vemos hoje, andando por aí, pessoas que são religiosas. Elas frequentam reuniões, elas dizem ter temor a Deus, mas isso não adianta. Se uma pessoa for religiosa, até conhecer alguns versículos, mas se não tiver tido um encontro pessoal com Cristo, se não tiver sido derrubado por Cristo, pela graça do Senhor, e visto a Cristo, se converter verdadeiramente, não adianta. Esta pessoa pode frequentar todas as reuniões que for, todos os cultos que for, pode conhecer toda a Escritura, mas ainda é necessário, o que o Senhor disse a um fariseu também muito respeitado, é necessário
Paulo continua dizendo ainda mais no versículo 4, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. E ele ainda aponta, porque os fariseus estavam lá, ele ainda aponta, são testemunhas disso. O sumo sacerdote e os anciãos. Então Paulo está diante de uma multidão e ele diz, eu tenho testemunhas. O sumo sacerdote ali, ó, eu prendia os que seguem este caminho de Jesus. Eu prendia, eu mandava matar. Paulo está contando quem ele era. Veja que um homem religioso é capaz de fazer um monte de loucuras por achar que está obedecendo a Deus. E ele achava que prender, matar, era fazer parte da obra de Deus. E veja uma coisa interessante. O Senhor Jesus já tinha dito como eram os fariseus e Paulo se enquadrava exatamente. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo, o Senhor Jesus vai falar exatamente qual é o caráter dos fariseus. O que é que eles fazem? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, é dito, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é um retrato exato dos fariseus e do próprio Paulo. Ele examinava cuidadosamente as Escrituras. Ele sabia tudo. Qualquer pergunta que você fizesse a Paulo sobre o Velho Testamento, ele te ia responder com... Só que o Senhor Jesus diz, você examina a Escritura, mas você não quer vir a mim. E isso que é mais impressionante. Os irmãos, podem voltar lá, Atos 22 e ficar lá. E é isso que é mais impressionante. E nós vamos para a segunda lição. A primeira lição é que o homem pode ser religioso e não agradar a Deus. Ele pode fazer tudo certinho na cabeça dele. Ele precisa ter um encontro com Cristo. Ele precisa nascer de novo. O texto diz, que nós lemos agora, mas você não quer vir até mim para ter vida. Você examina a Escritura, mas não quer vir até mim. E esse é o relato de todo homem. Ninguém quer ir até Cristo. Em sua própria natureza, ninguém quer isso. Os homens se rebelam contra a vontade de Deus. Eles não querem. E o que é que Paulo estava indo fazer? O que ele está contando? O versículo 5 diz, destes aí eu recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então Paulo está dizendo, os anciãos sábios, eu peguei carta e eu estava indo com uma comitiva para trazer preso quem eu encontrasse lá que dissesse que era discípulo de Jesus, que era seguidor de Jesus. Eu estava indo lá para fazer isso. Mas não quereis vir até mim para terdes vida. Muito pelo contrário, Paulo não era só o fato dele não querer ir até o Senhor, era o fato dele ir contra o Senhor, dele perseguir a igreja de Deus, dele querer matar os irmãos, prender aqueles que eram crentes em Jesus. E a segunda lição que nós aprendemos é a luz do céu que brilha ao redor de um homem. Nunca, em todas as conversões, é o homem que vai até Deus. Não é o homem desesperado falando, eu quero Deus. Muito pelo contrário. É um homem alheio a Deus. E é Deus quem vai encontrá-lo. É Cristo que desceu da sua glória e se fez homem. O homem não tinha capacidade de subir até Deus. Deus precisou descer até esta terra para que nós pudéssemos se achegar até Deus. E é exatamente isso que nós encontramos no versículo 6. O fato de que é a luz do céu que brilha ao redor de um homem. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilha. É maravilhoso. Qualquer um aqui que realmente creu no Senhor tem que confessar que é assim. Nós nunca buscamos. É a luz do céu que brilha sobre nós e que faz com que a graça raie sobre nós e nós caiamos por terra aos pés do Senhor. E a conversão de um homem é algo misterioso, porque é difícil saber qual é o exato momento que um homem se converteu.
É difícil saber quando que ele se converteu, porque a luz brilha, ela brilha sobre este homem. E ele agora passa a dizer: eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Cristo. É algo sobrenatural que acontece e que é um milagre do Senhor. Como é que eu sei? Qual é o primeiro sinal e evidência de que uma pessoa realmente viu a luz do céu, creu no Evangelho, entendeu? É o versículo 7. Então caí por terra. Quando um homem vê Cristo, quando um homem vê a salvação, quando um homem vê a glória de Deus, ele cai por terra. O que significa isso? Pense uma coisa. Que tipo de homem estava indo prender outros? Um homem com pouca autoridade ou com muita autoridade? Muita autoridade. Um homem cheio de si, ele estava grandão. Ele ia chegar: você está preso, vou levar você para Jerusalém, acabou, nega Cristo, senão você morre. Grande, com uma comitiva, não vai sozinho, né? Vai com guardas, com cavalo, vai na frente ostentando. Mas isso, antes de Cristo, é um homem orgulhoso, porque ele se sente dono de si e senhor da razão. Mas quando ele encontra Cristo, ele é derrubado e ele cai por terra. Quando ele cai por terra, ele ouve a voz do Senhor, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é maravilhoso? Paulo marcou um encontro com Cristo, irmãos. Ele marcou um encontro com Cristo. Olha, eu vou te encontrar hoje, como todos os homens e como todas as histórias da Bíblia. É o Senhor Jesus que marca encontros sem que os homens saibam. É o Senhor Jesus que diz em o Evangelho de João, capítulo 4, é necessário que eu passe por Samaria para encontrar uma mulher no poço. É o Senhor Jesus que achou necessário marcar um encontro com um homem numa coletoria de impostos e dizer: segue-me. É o Senhor Jesus que vai ao encontro. O Senhor continua indo ao encontro dos homens, mas agora Ele utiliza a sua igreja para fazer isso. E Ele utiliza a boca dos servos de Deus para pregar o Evangelho e dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo. Quando Paulo caiu por terra e ouviu do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegue? Que coisa maravilhosa! Na cabeça de Saulo, ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo os crentes. Mas Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Há uma ligação. Quando você toca na igreja de Deus, você toca no próprio Deus. Ele é o cabeça da igreja. Então, o Senhor Jesus diz: Saulo, você está me perseguindo. Você não está perseguindo aqueles crentes. Você está perseguindo a mim, porque você está tocando. E aí ele, caído, com aquela luz forte que brilhou sobre ele, rosto em terra, ele diz: quem és tu, Senhor? Pode notar que na sua Bíblia esse Senhor está em letra maiúscula. Porque quando Paulo caiu e viu aquela luz, ele viu: isso não é qualquer um. Este é a resplandecente estrela da manhã. Este é o sol da justiça. Este é meu Senhor. Este é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quem és tu? Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. E o versículo 9 é uma coisa interessante. Os que estavam comigo, Paulo dizendo, as pessoas que estavam comigo, viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. A conversão de um homem é muito assim. As pessoas que estão ao redor, elas veem que aconteceu alguma coisa. Elas veem a luz do Senhor. Elas veem que alguma coisa mudou na vida de uma pessoa, mas elas não entendem o sentido. Elas não entendem o sentido da voz que fala. Elas não entendem por que um homem era assim e agora está diferente. Sempre é assim na conversão de um homem. As pessoas ao redor, se há de fato uma luz do Senhor que brilhou. Porque hoje em dia as pessoas tornam-se evangélicas. Não é isso conversão. Conversão não é isso. É ver o Senhor. É nascer de novo. É arrepender-se dos seus pecados. É cair por terra. Isso é conversão. Então, mas as pessoas veem alguma luz. Isso é prova de uma conversão verdadeira. Aí, no versículo 10 diz: então perguntou: levanta-te, entra em Damasco,
pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. É necessário que você entenda uma coisa. Esta pergunta, que farei, Senhor? É muito profunda. Você precisa entrar na mente de Paulo e no coração dele para entender por que ele está perguntando isso. O que eu farei, Senhor? Sabe por quê? Senhor, a minha vida é perseguir, é matar estes que na minha cabeça estão contra a vontade do Senhor. Mas, Senhor, eles são os verdadeiros, eles são o teu corpo, eles estão com a verdade. O que eu faço? O que eu faço com a minha vida? Isso é conversão, irmão. Isso é conversão. Ele diz, a vida dele inteira não faz mais sentido. Só faz sentido agora o que o Senhor falar para ele. O que eu farei? Você quer saber se um homem realmente foi convertido? É quando ele olha para a sua vida e diz, para a sua vida passada e diz, nada mais faz sentido. Só faz sentido obedecer ao Senhor. Só faz sentido seguir a vontade do Senhor. Eu disse que nós vamos aprender 4 lições. Claro que há mais lições enquanto eu falo, mas são as centrais, né? A primeira lição, como eu já disse, é que um homem pode ser religioso e mesmo assim não agradar a Deus. A segunda lição é que é a luz do céu que brilha. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus quem vai até o homem. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus tem prazer em usar servos, cooperadores. Porque Paulo pergunta assim, o que eu farei, Senhor? Não era mais fácil que o Senhor Jesus, que estava ali na frente dele, dissesse tudo o que ele tem que fazer de uma vez? Mas o Senhor disse para ele no versículo 10, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Ué, Senhor, por que não fala logo? Por que não fala logo o que ele tem que fazer? Porque Deus deu um privilégio para os discípulos, para os crentes, para os servos. Este trabalho é nosso. Ele deu este trabalho para os crentes. O Senhor Jesus podia ter falado tudo, mas era necessário que aparecesse um irmãozinho chamado Ananias, que iria dizer a Paulo tudo o que ele precisa fazer. Veja o versículo 11, continua dizendo assim, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, que sai para prender, ele já caiu por terra, ele agora está cego e agora ele precisa de ajuda. Ele é um homem quebrado agora. Essa é a marca da conversão, que Deus quebra o coração dos homens. Deus quebra o coração dos homens. Aí o versículo 12 diz, um homem chamado Ananias. Você sabe quantos livros Ananias escreveu? Nenhum. Você sabe quantas vezes é citado, em quantas histórias é citada a história de Ananias? Essa vez. Mas você sabe quem escreveu metade do Novo Testamento? Paulo. O homem que precisava de Ananias. Porque o Senhor Jesus falou, você tem que ir lá, e lá em Damasco, você vai entrar na cidade e lá vão te dizer o que te é ordenado fazer. Então, a Bíblia diz que Paulo ficou lá 3 dias esperando. Não comeu e só fazia orações. E ele, não aqui, mas no capítulo 9 isso é narrado. Porque aqui ele está só contando a história resumidamente, mas no capítulo 9 de Atos é a história sendo narrada por Lucas. Então é dito lá no capítulo 9 que ele ficou lá 3 dias sem comer, só esperando. Aí o versículo 12 diz, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para... Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todas das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Bom, esta terceira lição é, Deus tem prazer em usar cooperadores. Como eu disse, o Senhor Jesus apareceu para ele e podia ter resolvido a questão e falado tudo para ele. Eu vou mandar um servo meu. Irmão, tem pessoas que vão crer no Evangelho por meio daquilo que nós pregaremos a ela.
Não é por nós, é pela pregação do Evangelho. O Evangelho que salva a pessoa. Mas Deus quer utilizar o elemento humano. Ele quer. Ele tem prazer nisso. E Ele utilizou o servo Ananias, que nós nada conhecemos dele. Sem dúvida, Paulo se transformou muito maior. Paulo, o maior pregador de todos, o maior escritor do Novo Testamento. Mas ele precisava de um Ananias. Quem sabe quando nós encontraremos aí o próximo servo do Senhor que será um grande pregador e nós teremos a oportunidade de evangelizar essa pessoa e apresentar o Evangelho. Nós não sabemos. Você sabe que no capítulo 9, quando é narrada a história, o Senhor diz para Ananias, olha, vai lá porque ele é um instrumento escolhido meu. Aí Ananias fala, não, eu não vou lá não. Ele estava prendendo todo mundo, ele veio aqui para matar todo mundo, eu não vou lá não. Aí o Senhor falou para Ananias, vai, mas nós temos um pouco de Ananias, ou muito de Ananias, nós nunca queremos ir. Nós sempre ficamos resistindo, mas o Senhor nos chama para ir e pregar. Agora, que tipo de servo Deus usa? Deus procura cooperadores. Deus procura pessoas que Ele possa utilizar. Mas que tipo de pessoas são essas que Ele procura? Quais eram as características de Ananias? O versículo 12 diz, um homem piedoso e de bom testemunho. Nós queremos ser usados por Deus, irmãos. Todo servo de Deus deve querer. Nós devemos ser pessoas piedosas. O que é uma pessoa piedosa? Que vive na prática da santidade, para agradar ao Senhor. Uma pessoa que tem bom testemunho, que as pessoas de fora olham e falam, aquele ali é hipócrita. Não, isso não é tão bom testemunho. Não, aquela pessoa ali, ela cumpre com a sua palavra, ela não mente. Quando ela faz negócios, pode confiar, ela deu a palavra, ela vai cumprir. Uma pessoa de caráter, de bom testemunho, todo mundo sabe que é um bom testemunho. Todo mundo sabe que é uma pessoa mal falada em um bairro, todo mundo sabe o que é isso. Um cristão não pode ser uma pessoa de mau testemunho. Que não vive uma vida em acordo com a palavra. Então, é dito que Ananias era cheio de dons, eloquente, que fazia, acontecia, que, meu Deus, não. É dito que ele era um homem piedoso e de bom testemunho, o que todo filho de Deus foi chamado para ser. Um homem que busca o caminho da santidade e que tem bom testemunho, com a graça de Deus. Então, sobre Ananias é a primeira coisa. E que nós devemos ser também, homens de bom testemunho, piedosos. Mas há uma outra coisa que eu aprendo com Ananias. Nós devemos fazer com que os homens entendam a urgência do chamado do Senhor. E isso eu vejo no versículo 16. O versículo 16 diz, e agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo perguntou para Jesus, e Ananias está lá para falar, levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. E veja que Ananias, ele faz de uma forma a pressionar Paulo. Por que te devo? Então, como servos de Deus, nós temos que deixar claro aos homens a urgência de responderem ao Evangelho. Porque se eles não responderem ao Evangelho, o inferno os aguarda. Nós temos que pregar para as pessoas como se não houvesse um amanhã para elas. É o agora, é o hoje. Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Quanto tempo demorou aqui? Quanto tempo demorou para que Paulo tomasse a decisão de ser batizado em nome de Cristo Jesus? Será que Paulo já era um homem que merecia o batismo? Ele já estava pronto para isso? O batismo não se merece, nem se está pronto para isso. É uma questão de fé e obediência. Eu creio em Cristo? Creio. Então meu primeiro ato de obediência é: vou descer as águas do batismo, porque eu creio em Cristo. Paulo estava indo prender, matar. Demora 3 dias, ele está descendo as águas do batismo. Inclusive, conhecendo a história bíblica, os discípulos de Jesus, depois que Paulo foi batizado e tudo, eles tinham medo ainda de Paulo. Será? Esse homem estava prendendo todo mundo. Será que recebe? Não recebe?
Porque não é preciso passar tempo, é só preciso obediência. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 28, dá a grande comissão, ele diz assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Depois que você prega o Evangelho, ide pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Qual é a primeira coisa depois que prega o Evangelho? Batismo. Quando a pessoa prega o Evangelho, ela tem que saber tudo antes de batizar? Não. Ela tem que batizar porque é o primeiro ato de obediência. E depois ela vai ser ensinada a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É assim que funciona. Eu prego o Evangelho, a pessoa se batiza e aí ensinamos a guardar as coisas. Prega, batiza, ensina. Prega, batiza, ensina. É assim que funciona na mente de Deus. Nós que cremos no Senhor, continuaremos sendo ensinados até a volta. Ou você acha que já é perfeito e cumpre tudo que o Senhor ordenou? Não. Não há coisas ainda que o Senhor continua a te ensinar. Não é assim. A pergunta que Ananias fez a Paulo é a pergunta que deve ficar na mente. E agora? Por que te demoras? Pense. Por que eu me demoro se já criei no Senhor para receber o batismo e lavar os meus pecados, invocando o nome dele? Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. O batismo não lava os pecados de alguém. É invocar o nome do Senhor que lava os pecados. O texto é: recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Quando eu creio e invoco ao Senhor, invocar no sentido de eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua salvação, eu te recebo como Salvador e como Senhor da minha vida. É quando eu invoco, quando eu clamo, é que eu estou sendo lavado dos meus pecados, porque Ele me purifica. E o batismo apenas simboliza isso. Ele representa isso. Quando uma pessoa entra nas águas, ela não entra uma pessoa e sai outra. Ela é a mesma pessoa. Pedro até diz, o batismo não é a lavagem exterior, não, mas é ter uma consciência pura para com Deus. Porque Deus ordena isso. Então, claro, o batismo representa muita coisa. Ele representa que eu morri para o... E não é isso que Paulo estava querendo, porque ele disse, o que eu farei, Senhor? O que eu faço? Ele não queria mais aquela vida. Ele queria agora saber o que o Senhor queria dele. Então só cabia a ele o batismo. E ele foi batizado. Então, por enquanto percorremos as 3 lições e vamos para a última lição para eu encerrar a mensagem. Vamos só relembrar. Primeira lição, o homem pode ser religioso e não agradar a Deus. Segunda lição, é Deus quem vai ao encontro do homem. É a luz do céu que brilha ao redor de um homem. A terceira lição, Deus tem prazer em usar seus servos, em usar Ananias. E você pode ser o próximo Ananias a ser usado pelo Senhor. Basta que você queira, que você se coloque à disposição do Senhor. Peça a Ele graça para ser um homem, uma mulher piedosa e de bom testemunho. E se coloque... A última lição é que todo homem salvo é chamado a servir. Vamos fazer a leitura dos versos 17 a 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando Deus salva um homem, Ele tem uma obra preparada para que... Não pense em grandeza. Paulo tinha uma grande obra pela frente para realizar. Às vezes Deus tem para realizar a obra através de você na sua família, que você pregue o Evangelho aos da sua casa. Evangelho de Marcos, capítulo 5. O Senhor Jesus também tinha um encontro marcado com outro homem,
Lá ele encontra um homem que era possesso por uma legião de demônios. É dito que esse homem se amarrava, prendiam esse homem com cadeias, e ele quebrava as cadeias e se feria, e se cortava no corpo. Passava a noite uivando, gritando, e ele ficava nos sepulcros, no cemitério. Ele foi colocado lá pela sociedade, porque não dava para ele conviver entre as pessoas. Ninguém ousava chegar lá perto, porque todo mundo sabia, lá naquele cemitério tem um doido, que fica gritando, se cortando, e ele bate nas pessoas. Ninguém consegue parar ele. Mas o Senhor Jesus tinha um encontro marcado com aquele homem. Ele foi até lá e com uma palavra diz: espírito imundo, sai deste homem. Imediatamente o espírito imundo saiu deste homem e esse homem ficou são, em pleno juízo. Porque esse homem valia tão pouco para aquela sociedade, que quando o texto diz que o Senhor tirou uma legião de demônios, expulsou uma legião de demônios e enviou aos porcos. Sabe o que toda a cidade diz? O que é que fez com estes porcos? Porque sai dessa cidade, você acabou com 2.000 porcos. Porque aquele homem valia tão pouco, que os porcos valiam mais do que aquele homem, na mente daquelas pessoas. Mas não para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha um encontro marcado com aquele homem. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo e foi encontrado pelo Senhor, que teve que passar por ali para expulsar o demônio. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque quando aquele homem recuperou o seu juízo, ele disse ao Senhor: deixa eu te seguir, deixa eu ser como seus apóstolos aí, sair pregando por aí como eles. O Senhor diz: não, volta, conta para a tua casa o que eu fiz por você. Sabe qual era a missão específica daquele homem? A sua casa, a sua família. Ele não seria como Paulo, mas Deus tem um trabalho para todos. Sejam pequenos aos nossos olhos, mas qual é o valor de uma alma para Deus? Qual é o valor de uma alma? Qual o valor de uma alma? Se uma pessoa crer no Evangelho, porque Deus utilizou por sua infinita graça os meus lábios para anunciar. Que glória, irmãos, que glória. Todo salvo é chamado a servir ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Com sinceridade, qual é o serviço que Deus tem para mim? O que é que eu tenho que fazer para Ele? Porque Ele me salvou, se Ele me salvou já. O salvo deseja servi-lo, deseja agradá-lo, deseja utilizar a vida em gratidão ao Senhor. Paulo ia para os gentios. Ele não ia, e graças a Deus por Paulo, porque senão o Evangelho não teria chegado até nós. Ele foi para os gentios, ele espalhou o Evangelho pelo mundo, como nós temos aprendido em Atos que nós estamos estudando. Ele foi e pregou o Evangelho. Talvez nós não vamos pelo mundo, mas nós vamos no trabalho. Mas nós temos a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, os amigos que encontramos, os colegas de trabalho. Essa é a missão que eu... Seja sincero com o Senhor. Diga se você quer mesmo ser usado por Ele. Quando foi a última vez que antes de sair de casa, você orou ao Senhor dizendo: Senhor, usa a minha vida hoje para falar com alguém do Evangelho? Ou orando pela sua família? Quando foi? Nossa vida é para servir ao Senhor. Paulo diz: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Quando ele pergunta, não era uma brincadeira, ele realmente queria saber o que o Senhor tinha para ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para nós não perdermos a nossa vida conosco mesmo. Nós precisamos ser despertados do sono. Nós ficamos envolvidos com nós mesmos, irmãos. Nós ficamos envolvidos com os nossos problemas. Nós ficamos envolvidos com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Quando tudo isso aqui é passageiro, irmãos. Enquanto pessoas estão indo para o inferno porque nós não temos pregado o Evangelho a elas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.